Boa tarde, pessoal. Vamos começar nosso momento de louvor, começar nosso momento de culto. Vou convidar vocês para se aquietarem diante da presença do Senhor. E eu não sei como tem sido, os dias para vocês, mas compartilhei com a Jane que tem sido um período de muitas mudanças, E esse ano foi um ano bem atípico. E é engraçado porque essa semana me veio uma palavra no meu coração que eu tive no começo do ano, E foi muito engraçado porque no dia 1 de todo ano eu oro e falo assim: Deus, qual é a sua palavra para minha vida esse ano? E esse ano a palavra que Deus me deu é: eu sou o Deus eterno, E quando o ano começou eu falei assim: tá, e daí que você é Deus eterno? Quer dizer que você tá aí faz tempo, assim, tá bom. E eu não sabia o que isso significava, Mas nesse ano aconteceram tantas coisas e essa palavra agora faz muito sentido, sabe? Em meio a toda a inconstância, em meio a tudo que está acontecendo na minha vida, assim, eu vejo que a minha paz, a minha alegria, a minha gratidão, ela está no Deus que é eterno. E isso é um motivo de esperança. Então, eu quero convidar a você a cantar com a gente essas músicas hoje e eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus eterno. Obrigada porque o Senhor nunca muda. Obrigada porque o seu amor é leal e eterno, Senhor. Queremos te agradecer porque mesmo em nossa inconstância, em nossas falhas, o Senhor permanece o mesmo, Deus. Obrigado, Senhor, porque a nossa confiança, a nossa esperança estão todas em Ti, Senhor. E nós te agradecemos. Queremos aqui nos reunir com temor e gratidão na Tua presença, Pai, trazendo nossos corações mais uma vez diante do Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por tudo que o Senhor é. Recebe a nossa adoração. Queremos entregar tudo que somos, Pai. Queremos nos alegrar, queremos confiar no Senhor. Assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso
todo o nosso ser a Ti, Pai. Só Tu és digno, Senhor, de ser exaltado. Teu é o reino, Senhor. Te louvamos, Pai, porque só Tu é fiel e único, Senhor. Obrigada, porque nós podemos confiar em quem Tu és. Te agradecemos por tudo. Seu domínio, seu poder e autoridade.
Senhor, a nossa vida é para Te adorar, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Senhor, estamos tão próximos do fim deste ano, Pai, mas ensina-nos a viver pensando em conquistar as coisas não para este mundo, mas para a eternidade, Senhor Jesus. Que a cada dia nosso anseio, Pai, não seja as coisas terrenas, Pai, mas que o nosso coração, Senhor, venha estar nas coisas eternas, Deus. Venha estar no Senhor, que é o Deus eterno, Pai. Senhor, dá-nos um coração, Senhor Jesus, firmado em Ti. Independente do que nós passamos, independente das previsões, Senhor Jesus, nós queremos nos alegrar, regozijar em Ti, colocando o nosso coração e a nossa alegria no Senhor, Pai. Nós queremos ser gratos, Senhor, porque tudo que tinha para ser conquistado, o Senhor já conquistou naquela cruz, Pai. Leva-nos de volta, Senhor Jesus, o que é básico, Senhor Jesus, leva-nos de volta a confiança e o amor ao Senhor, Pai. Leva-nos de volta, Senhor Jesus, a uma fé, Senhor Jesus, que coloca o Senhor acima de tudo. Queremos que os nossos corações e as nossas mentes estejam sempre voltadas no Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é a nossa rocha eterna. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é o nosso Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus que era, é e sempre será, Pai. Te louvamos porque nós podemos confiar em Ti. Assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de dar sequência aí nesse momento de adoração, né, e seguir para o tempo de oração e ofertas também, dízimos e ofertas. Agora, com a tecnologia, né, nós podemos fazer aí via aplicativo, transferência, depósito bancário. Aí estão os dados, então, na tela. De vez em quando eu vou olhar para lá, porque aqui tem uma tela grande, e aqui é do PowerPoint, pode dar algum problema, então ali é para a gente se garantir. Mas aí estão os dados da Igreja Pão da Vida, para você que quer fazer o seu dízimo e oferta. E nesse momento eu gostaria de orar, consagrando ao Senhor cada recurso que o Senhor tem nos dado e tem nos permitido abençoar o seu reino. Amém? Deus, obrigado por esse tempo de louvor, por esse tempo de culto. Estamos aqui usando todos os recursos necessários para poder transmitir essa mensagem. E cada irmão está ali reunido com a sua família, está reunido na sua casa, ouvindo essa mensagem também, participando do seu culto, ainda que não seja presencial, mas com todo o coração, com toda consagração e disponibilidade, Senhor. Nós oramos nesse momento pelas ofertas, pelos dízimos, por cada valor, Senhor Jesus, que os irmãos, cada um de nós, tem contribuído aqui nesse momento, Senhor. Nós queremos colocar cada oferta diante do Senhor, pedindo que o Senhor faça prosperar, que o Senhor faça ser abundante e bem administrada para o teu reino, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado no meio da pandemia, no momento de crise, ainda assim o Senhor nos abençoa e manifesta a tua glória, a tua graça sobre cada um de nós, sobre cada família. Muito obrigado, Senhor. Nós entregamos a Ti os dízimos e ofertas e somos gratos ao Senhor, porque vem do Senhor todas as riquezas, o Senhor é o dono do ouro e da prata, e nada nos falta porque o Senhor provê para cada um de nós de forma abundante. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aproveitando essa parte de dízimos e ofertas, né, eu já vou dar um aviso para não esquecer. Semana que vem, dia 22, se eu não me engano, deixa eu só... Não, desculpa, dia 29. Eu acho que é dia 29. Eu estou aqui com o meu tablet, só que o... 29. É 29, né? No dia 29, dia de eleição, bem lembrado aqui pelos irmãos, tem uma galera aqui na Pão da Vida assistindo o culto ao vivo. Além da eleição, nós vamos ter o culto de ação de graças e nós vamos, como sempre, né? A Pão, ela tem esse hábito, né? Esse costume de usar o dia de ação de graças para consagrar uma oferta especial para o Senhor. Então, nós estamos avisando hoje para que no próximo final de semana você prepare, né, se Deus tocar no seu coração, você tendo gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, então você possa consagrar ao Senhor uma oferta especial, uma oferta de gratidão, tendo em vista o dia de ação de graças. Amém? Então, eu vou lembrar isso, espero me lembrem no final do culto de avisar novamente, mas já está aqui dado o recado, porque do dia 29 é um dia especial, um dia de ação de graças,
E uma das formas que nós podemos demonstrar gratidão é ofertando na casa de Deus, né? Abençoando aí os projetos, enfim. Creio que Deus vai tocar o coração de cada um então prepare aí sua oferta para a semana que vem. Depois, após a mensagem, eu posso tentar complementar melhor esse aviso, mas todo ano a gente tem essa prática, né? Uma atitude de consagração, uma atitude de gratidão a Deus, e com certeza isso agrada ao Senhor. Bom, deixa eu ver aqui. Pronto. Sejam bem-vindos a todos, né? Todos que estão aí assistindo. Eu estou aqui com uma tela estranha na minha frente, eu vejo só alguns rostinhos aqui do lado. Talvez eu não consiga ter o contato visual com todos, eu vou estar olhando aqui para a câmera para também não perder o foco, né? Ali tem a tela que vai ser a guia muitas vezes. Mas bem-vindo todos, a gente está aí adaptando hoje, usando o Zoom, graças a Deus pela ferramenta, né? Pelo Zoom, graças a Deus pelos irmãos aqui que estão dando todo o apoio necessário para essa transmissão acontecer. E você que está na tua casa aí, eu oro para que Deus ministre no coração, né, essa mensagem, uma mensagem que vai falar sobre gratidão, preparando o nosso coração para o dia de ação de graças, mas uma mensagem que vai nos mostrar, mesmo em meus desafios, nós podemos ter uma vida cheia de gratidão. Tá? Então, o tema de hoje, ele é uma vida cheia de gratidão, ainda que. Esse ainda que, 3 pontinhos, né, traz essa ideia de que nós podemos cultivar em Cristo uma vida cheia de gratidão, ainda que as coisas não vão bem, ainda que, de repente, você perdeu seu emprego, ainda que você tenha brigado com algum familiar, ainda que você esteja doente. Então, a vida cheia de gratidão, a gente vai ver nessa mensagem que ela independe de situações externas, né? Antes, ela começa no nosso interior, ela começa dentro do nosso coração. Eu gostaria de começar com esse trecho. Esse trecho aqui, na verdade, ele vai ser basicamente também algo que vai pintar lá para a conclusão, mas esse trecho de Tessalonicenses nos mostra uma conduta da vida cristã, daquela pessoa que cultiva o seu relacionamento com Jesus. Então ele diz: alegre-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Então, esse trecho, ele traz a ideia da alegria, ele traz a ideia da oração, e ele traz a ideia de você cultivar esse coração cheio de gratidão, independente das circunstâncias, né? Em todas as circunstâncias. E aí ele revela que essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Amém? Tá ok. Nós estamos aqui, então, falando sobre vida cheia de gratidão. Eu queria só fazer um link com a pregação do domingo passado, né? Nós falamos no curso passado, sobre fé. Nós falamos dessa fé perseverante, né? Que confia em Deus para manter as suas promessas, mesmo em tempos difíceis, né? Essa fé inabalável, essa fé que revela, sim, confiança em Deus, mas uma fé que aponta para a nossa salvação. E tem um trecho que nós citamos, eu não sei se vocês lembram, né? Nós falamos alguns trechos ali de Hebreus, né? Falava que aqueles que são considerados justos são aqueles que, de fato, andam de acordo com as promessas de Deus. E em determinado momento nós falamos Abacuque 2:4, que fala assim: o justo viverá pela fé. E hoje nós vamos tratar desse tema a respeito da gratidão, apesar das circunstâncias, uma vida cheia de gratidão, ainda que, né, coisas ruins aconteçam, baseado no trecho de Abacuque. Mas eu estou fazendo esse link porque nós falamos o justo viverá pela fé. Na verdade, essa palavra fé pode ser bem traduzida aqui, na verdade, seria melhor traduzida como o justo viverá pela sua fidelidade. Então, quando nós mantemos o nosso coração fiel ao Senhor, nós demonstramos essa fé, né? E essa fé é fundamental para nós, na verdade, trabalharmos esse tema que está sendo dado hoje, ok? Então, não é um tema solto, não veio do nada, eu acho que caminha junto, né? A nossa vida no Senhor vai sendo construída, e nós falamos de fé, e agora nós vamos ser desafiados a, por meio de uma vida de fé, ter uma vida também cheia de gratidão, ainda que as coisas não saiam do jeito que a gente planejou. Por falar nisso, né? Quando a gente tem, sei lá, você tem um plano, você tenta planejar as coisas de uma forma, e essas coisas não saem do seu jeito, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente perde é a alegria. A alegria, ela, na verdade, ela é minada
a partir do momento em que os nossos planos não dão certo. Eu não sei se acontece só comigo, talvez aconteça com você também. Mas eu creio que sem alegria é impossível nós sermos gratos. Imagina você triste e se forçando a ser agradecido por alguma coisa, né? Esse estado de alma, não é verdade, não é só um sentimento, mas é um estado de alma, alegria e tristeza, né? Quando nós estamos alegres, nós com certeza somos mais propensos a agradecer, a ter essa ações de graça aqui, né? Como nós lemos aqui nesse trecho, né? Alegrem-se sempre, é o primeiro passo, se alegre sempre, ore continuamente e dê graça em todas as circunstâncias. Então, sem alegria é impossível ser grato, né? Então, nós vamos ver como nós podemos ter, então, uma vida cheia de gratidão no Senhor, ainda que as coisas não saiam do jeito que a gente espera. E aí, no primeiro ponto, eu quero trazer esse questionamento, né? O que te impede de se alegrar e de ser grato no Senhor? Nós falamos que a gratidão, ela depende do estado do seu coração de estar alegre ou não. Então, primeira coisa, o que te impede de se alegrar no Senhor? Quais são as coisas que têm acometido a sua vida que te impede de se alegrar no Senhor? E o segundo é o que te impede de ser grato no Senhor, já que uma coisa, com certeza, leva a outra. Espera aí só um minutinho. Eu vou fazer o seguinte, tem um trecho muito famoso de Abacuque, que eu vou deixar ele mais para frente. Agora eu gostaria de falar um pouco do contexto do livro de Abacuque, antes de nós lermos os trechos referentes, né, dessa mensagem. Mas eu acho muito interessante, na verdade, assim, eu fiquei pensando, né? Enquanto eu estou preparando essa mensagem, enquanto eu estiver pregando, eu orei assim, Deus, que as pessoas, quando terminarem essa mensagem, elas corram para a Bíblia e queiram ler Abacuque de uma ponta a outra. Né? São 3 capítulos. Então, eu quero desafiar vocês a, depois que terminar essa mensagem, ou amanhã, no seu devocional, ao longo da semana, você abrir esse livro de Abacuque e estudar ele. São 3 capítulos e eles falam muito ao nosso coração. E o que me chamou a atenção foi a primeira sentença, a primeira palavra, a primeira frase que apareceu no livro de Abacuque. Ele começa com a seguinte declaração, no capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Esse registro aqui, né, que a gente vai ler, que a gente vai comentar, ele vem a partir dessa sentença que foi revelada para ele, para o profeta. Você vai ver que tem o Abacuque, um profeta. Alguns dizem que talvez ele fosse um levita, porque ele escreve formas de salmos, né? Inclusive, o último capítulo é um cântico ali, uma poesia, é uma forma de salmodiar a Deus, fazendo uma oração, talvez uma das mais maravilhosas orações da palavra de Deus. Mas a gente vê que quando Abacuque está diante de Deus orando pelo seu povo, trazendo algumas questões diante de Deus, Deus responde. E ele fala, na verdade, não é só uma resposta assim, trazendo conforto para o coração do profeta, mas é uma sentença, né? E eu fiquei pensando, quando Deus decreta uma sentença, já era, Deus não vai mudar a sua opinião, Deus não vai ser, não há negociação com Deus. Então, o Abacuque está lá com aquele estado do coração dele, o povo dele vivendo de uma forma que não agradava o profeta, com certeza não agradava a Deus também, e aí Deus faz essa sentença, revela para ele a sentença que ele vai dar para o seu povo. Então, essa sentença, na verdade, é uma sentença de julgamento de Deus. Por isso que eu falei, quando Deus ele faz uma sentença, ele decreta uma sentença, já era. Não tem como pleitear, Deus já determinou. E aí a determinação era exatamente sobre Israel e também sobre a Babilônia, que nós vamos entender melhor no contexto. Né? Antes de ter essa revelação dessa sentença, o profeta ele entrou numa briga com Deus. E aí nós vamos ler o primeiro trecho de Abacuque 1, versículo 2 a 4. A questão que ele vai entrar, eu acho muito interessante, porque tem 2 personagens que com certeza pleitearam com Deus, entraram assim no ringue. Tem mais personagens, mas basicamente esses 2 são muito fortes. Que um deles é Abacuque e o outro deles é Jó. Você vê Jó todo momento questionando Deus, perguntando por que ele nasceu, por que ele não morreu logo no nascimento, por que ele estava passando por aquilo, se na verdade ele era justo. E aqui você vai ver Abacuque também pleiteando algo com Deus. Isso aqui eu creio que nos mostra que, vamos dizer assim, Deus aguenta o tranco, né? A gente, às vezes, chega diante de Deus com o coração um pouquinho amargurado, um pouquinho assim, sem entender a situação, e quando a gente entra na presença de Deus, Deus não vai ficar ofendido com a gente, claro, se não faltar com fé, com temor e com certeza com respeito a Deus.
mas todos nós temos questionamentos. E aqui Abacuque estava tendo um grande questionamento e ele entrou nessa briga com Deus, perguntando assim, por que os perversos não são punidos? Então nós vamos ler esse trecho que diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Já pensou falar isso com Deus? Deus, estou aqui falando, você não me ouve. Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Veja que o profeta Abacuque, ele está incomodado com uma situação dos seus conterrâneos que vão completamente contra os princípios de Deus. E ele conclui que essa lei estava sendo enfraquecida e que a justiça não estava prevalecendo diante da injustiça, diante da violência. E ele está questionando Deus, falou, Deus, eu estou aqui orando, eu estou aqui berrando, né? Estou gritando, falando, Senhor, violência, quando que o Senhor vai trazer salvação? Quando é que o Senhor vai estender a mão para abençoar a nossa situação? Por que o Senhor está tão longe? Né? E aí, isso remete ao primeiro versículo, que fala, ó, foi a sentença revelada ao profeta. E aí nós vamos ver isso logo na sequência. Mas eu queria falar um pouquinho dessa condição, porque o profeta estava incomodado com os perversos que tinham no meio do povo. É como se ele entrasse diante de Deus para pleitear por uma causa, e uma causa justa. Né? Ele querendo falar assim, Deus, na verdade, você precisa agir, porque o seu povo ele está se corrompendo. Sabe qual que foi a resposta de Deus? Ele responde que vai enviar uma nação cruel. Ele fala que vai enviar uma nação impetuosa, e essa nação é a Babilônia, para disciplinar o seu povo. Então, trocando entre miúdos, é como se ele falasse assim, tá vendo essa injustiça que você está reclamando, essa violência que você está reclamando? Ok, vocês serão tratados de forma pior. Eu vou enviar contra vocês uma nação que vai multiplicar essa injustiça e vai, com certeza, colocar mais violência nesse negócio. Imagina você orando pelo povo de Deus e Deus dá uma resposta dessa, uma sentença, Deus decretou isso para o profeta. Então, acho que aí, nesse caso, o profeta, ele, opa, peraí, será que é isso mesmo, Deus? Dá uma titubeada, né? E aí nós vemos aqui, ó, ele continua questionando Deus, né? Ele estava querendo que Deus desse uma resposta, que Deus fizesse uma intervenção, e quando Deus fala, eu vou fazer assim, ele falou, opa, peraí, Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras esses perversos? Por que ficas calados enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Veja que o profeta parou de olhar para o seu povo e começou a olhar para o castigo que viria, né? Ele entendeu que a encrenca era grande. Ele falou assim, Deus vai mandar a Babilônia para nos punir, para nos disciplinar. Mas esse povo ele é tão perverso. Deus, o Senhor é tão santo. Como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor vai agir dessa forma? Então, eu vejo que o questionamento começa, né? O questionamento diante de Deus vem quando o modo de Deus agir confronta a nossa lógica. Ou melhor, quando ele confronta a nossa compreensão teológica, assim, a compreensão que nós temos de Deus. Você nunca vai falar que Deus vai fazer um mal desse, porque Deus é bom, Deus é justo, é a mesma percepção de Abacuque. Isso aqui, irmãos, eu acho que é muito interessante para a gente trazer para a nossa vida, porque às vezes a gente pergunta, Deus, por que eu estou passando por essa situação? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer? A gente entra nesse pleitear com Deus, lembrando o que nós estamos tratando aqui nesse primeiro ponto, né? O que pode prejudicar a sua alegria, o que pode prejudicar a sua gratidão diante de Deus. Quando as situações externas vêm, coisas que nós não estamos habituados, coisas que nós não entendemos, coisas que nós olhamos para Deus e falamos, não, Deus, você não faria isso comigo. A gente começa a, talvez, ter uma atitude oposta à da gratidão e da alegria. E o profeta estava assim, não é verdade? Ele falou, Deus, estou reclamando, gritando, minha garganta está até seca, o Senhor não responde. E quando Deus respondeu, ele, opa, peraí, Deus, agora deu um nó na minha cabeça. O que o Senhor, de fato, quer fazer no meio do seu povo? E eu acho que esse até quando o Senhor, né, que ele clamava, a gente pode ver em outros trechos das Escrituras, a gente pode ver isso na nossa vida. Eu gosto muito de citar o Salmo 37 e o 73, que o salmista começa a apontar, falando assim, nossa, mas tem gente que faz tudo certo e não está dando nada certo. O cara que faz errado está sendo abençoado. Que história é essa, Deus? Então, essa lógica mostra uma inversão de valores, né?
esses trechos, né? Mostra que existe uma inversão de valores que para nós parece injusto. Então a gente questiona: até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou ficar sem resposta? Até quando as coisas vão ficar desse jeito que estão na minha vida? E por outro lado, Deus sabe o que faz, não é verdade, irmãos? Então eu vejo aqui Abacuque, o que ele nos ensina, o que a gente pode aplicar na nossa vida, é que esse profeta, ele tinha uma intimidade com Deus, para chegar diante de Deus dessa forma, para poder, vamos dizer assim, né, entre aspas, meus irmãos, questionar Deus e também ter sensibilidade para ouvir a resposta de Deus e entender o propósito de Deus, apesar de não compreender por que Deus estava fazendo isso. Para ele não tinha lógica usar um povo ímpio, um povo perverso, para tratar o próprio povo. Veja, porque ficas calados enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles. Ou seja, ele falava que o povo dele era violento, que o povo dele era injusto, que a lei estava sendo pervertida. Daqui a pouco Deus fala: beleza, eu vou mandar os babilônios. Aí ele fala assim: Deus, por que você vai ficar calado enquanto esses ímpios estão matando aqueles que são mais justos que eles? Então os caras eram ruins demais. Então, diante disso, eu fiquei pensando também em algumas questões, né? Deus, aqui, ele está tratando o pecado do povo. E nós, muitas vezes, a gente gosta de passar pano quente nas coisas. Às vezes a gente faz uma vista grossa, né, para o pecado, porque a gente quer manter, sei lá, talvez a situação de conforto, talvez o famoso status quo, né? Nós queremos manter as coisas acomodadas, mas Deus está vendo todas as coisas. Se a gente pegar o nosso país e ver tudo que está acontecendo, né, as pessoas que morrem de forma injusta, pessoas que são presas de forma injusta, pessoas que estão soltas injustamente, a gente começa a ver exatamente esse cenário. É um cenário que você fala assim: Deus, eu só vejo violência, eu só vejo injustiça, a sua lei não está sendo levada a sério. Mas nós estamos prontos para ver a forma como Deus quer tratar o seu povo? Eu fico pensando nessa pandemia. Será que não foi, de fato, um jeito de Deus disciplinar a igreja, disciplinar cada cristão, de trazer cada um mais perto dele, para realmente refletir o que meu coração tem buscado? Por que eu não ando alegre no Senhor? Por que eu não tenho gratidão ao meu Deus, né? Então, Deus, ele não se agrada quando nós tomamos essa atitude de ver as coisas e falar: deixa do jeito que está, né? E Deus, ele realmente intervém, ele fala: eu farei assim. E quando Deus falou para o profeta: eu farei assim, ele ficou assustado, igual nós ficaríamos quando Deus realmente determinasse algo que foge da nossa lógica, foge da nossa compreensão de quem é Deus. Tem que falar: Deus é santo, Deus é bom, o Senhor vive para sempre, né? Como é que o Senhor vai tolerar esse tipo de coisa? E aí vem um outro problema que o profeta enfrentou. Eu gostei dessa frase, né? O remédio não é pior que a doença. Tipo, não é melhor deixar então o povo doente, porque esse remédio que o Senhor vai usar é muito agressivo, né? Senhor, o mundo está ruim, né? Para que o Senhor vai usar a pandemia para nos disciplinar? Não tem outro jeitinho, não? Então, essa solução que Deus deu para Abacuque parecia demais para o profeta, né? E, de fato, ele via assim: ó, Deus, o Senhor é santo, o Senhor é puro, completamente separado do pecado. E como é que você vai usar um povo tão ruim para nos disciplinar? Veja, isso aqui é uma crise que ele teve, é uma crise que a Bíblia nos revela que o profeta teve diante de uma oração que ele fez e diante de uma solução que Deus deu para o problema. Ele estava querendo dizer: Deus, esses caras são piores que nós. Como assim o Senhor vai fazer isso? E aí nós vamos ver o desenvolvimento da história de Abacuque. Nós já vamos passar ali para o segundo ponto, porque esse segundo ponto vai nos mostrar, na verdade, o que isso tudo causou no coração do profeta, que é a oração que eu falei que é talvez uma das mais bonitas da Bíblia, uma oração que a gente até ia cantar aí no final do culto, e é uma mensagem que ia para carregar para a vida toda. Mas antes de passar para o segundo ponto, eu queria que você pensasse um pouquinho, né? O que te impede de se alegrar no Senhor? Talvez uma forma que ele te disciplinou, talvez uma atitude que ele teve, que ele determinou, né? Um decreto que foi aí trazido por Deus. E o que te impede de ser grato? Aqui, o que impediu o profeta de ser grato, o que impediu o profeta de se alegrar, era ver a violência no meio do povo, era ver que a justiça estava sendo corrompida, era ver de fato que a lei de Deus não estava sendo obedecida, né? Então, você vê que a causa do profeta é justa. Muitas vezes a nossa causa ela é mais egoísta, né? Eu não consigo me alegrar em Deus porque eu não fui promovido. Eu não consigo me alegrar em Deus e ser grato porque eu ainda não tenho o carro que eu quero ter. Eu ainda não entrei na faculdade que eu estou estudado tanto para entrar.
E eu me lembrei muito eu gosto muito do William Lane Craig, né? Ele é um cara que defende a fé cristã. Ele estudou muitos anos sobre o túmulo vazio e ele falou que na formação dele, assim, na defesa dele, né? Acho que era doutorado, sei lá. Ele se apresentou, ele estava certo que ele ia ganhar aquele negócio. Ele ia chegar lá, ia falar todas as respostas, a banca ia aplaudir ele ia tirar nota máxima, ele seria aprovado, ok. E aí ele relata que quando ele chegou lá, ele foi humilhado. Imagina, o cara é intelectual, ele investiu todo o dinheiro, todo o tempo, tudo que ele tinha, todas as forças para ter aquele entendimento, para ter aquela tese, para apresentar aquele trabalho. E quando ele chega diante da banca, os caras massacraram ele. E aí ele fala, né, igual o profeta, mas como assim? Como o senhor usa esses caras para me disciplinar, né? E aí ele fala que depois ele conversou com o orientador dele, eles prepararam para o próximo ano, e ele entendeu que o que Deus queria que ele fizesse era humilhar o coração dele. Ele estava muito soberbo diante daquilo que ele tinha alcançado. E aí Deus tratou, de fato, a questão da humildade no coração dele. Ele continuou estudando firme, continuou se dedicando, mas com outro foco. E aí depois ele foi aprovado com louvor. Então, eu achei muito legal ver o testemunho desse cara, porque é de uma área acadêmica, é um cara que é crânio, né? Não foi algo assim que ele viu, de repente, o morto ressuscitar, mas ele entendeu que Deus estava falando assim, ó, você é muito soberbo, o que adianta você ter esse diploma, o que adianta você ter esse título? O que você vai fazer com isso? Então, Deus permitiu uma situação ruim acontecer na vida dele, e depois dessa situação ruim trouxe louvor, trouxe ação de graças, trouxe alegria. Então, eu quero que você reflita, né? Se algo te impede de se alegrar no Senhor, será que Deus não quer trabalhar algo muito profundo que tem no teu coração? Uma atitude que você, de repente, possa mudar para ser grato a Deus por tudo que Ele já fez por nós, né? Então, tendo dito isso, você pensando em casa, essas duas perguntas, né? O que te impede de se alegrar no Senhor, o que te impede de ser grato, nós vamos para o segundo ponto. Porque nós vamos ver uma mudança de atitude, né? A mudança de atitude na nossa vida cristã é muito importante. De repente, você fala assim, Deus, eu não tenho motivo para me alegrar. Deus, eu não tenho motivo para agradecer. Eu não tenho motivo para ir na igreja, eu não tenho motivo para dar dízimo, eu não tenho motivo para ler a Bíblia, eu não tenho motivo para orar. E aqui nós vamos ver uma mudança de atitude, que é, na verdade, o gatilho que nós precisamos para começar a viver de uma forma diferente. E dessa forma nós vamos cultivar a esperança no Senhor. Nós vamos ver isso por meio do trecho famoso que eu falei, que é ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ele escreveu isso aí para a gente cantar mesmo, né? Por isso que falam, né? Talvez ele fosse um levita aí da tribo de Levi mesmo, porque ele estava acostumado com esse tipo de estrutura. Enfim. Esse trecho é muito bonito. Talvez você tenha uma outra tradução que você goste mais, porque você associa com uma canção, né? Que tem palavras diferentes. Mas o contexto aqui é ver que o profeta ele tinha aquela fé que nós trouxemos no início da mensagem. Uma fé que não vacila, uma fé que confia em Deus, que apesar das circunstâncias consegue olhar para a grandeza de Deus, e não só para Deus, mas também para o que Deus já fez. Porque ele fala, né, eu exulto no Deus da minha salvação. A gente viu na mensagem passada que aquela mensagem de fé, ela apontava no final das contas para a salvação. Pode ser uma fé que você está aqui hoje, você fala assim, não, eu vou conseguir passar nessa prova. Você tem essa fé, você dedicou, você ora para Deus, consagra, e você vê essa bênção de Deus na sua vida. Você fala, opa, tive fé, Deus me abençoa. Ok, mas a fé final, a fé dos santos, vamos dizer assim, tem a ver com a eternidade, tem a ver com o plano de salvação em Cristo. E aqui, essa posição do profeta é exatamente olhar para a salvação que viria de Deus. E ele fala, ó Deus, o negócio está assim, ó. A figueira não vai florescer, não vai ter fruto, porque vai vir a Babilônia e vai devastar tudo, né? A oliveira vai mentir, ou seja, parece que vai brotar algo e não brota nada, né? Os campos não vão produzir mantimento, nós vamos passar fome. As ovelhas vão ser arrebatadas, nada de churrasco, nada de coberta para o frio, né? Os currais não vai ter gado, mas ainda assim, ainda que aconteça toda essa desgraça, eu posso me alegrar no Senhor. O profeta está nos ensinando aqui algo muito profundo, meus irmãos, porque essa alegria é baseada no relacionamento que ele tem com Deus. Daquele Deus que respondeu diante
de uma reclamação que ele fez, diante de uma intercessão, né? A gente não pode esquecer que o profeta orou também diante de Deus. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que ele falou assim, vou ficar escondidinho aqui na torre de vigia, vou ficar intercedendo, e depois, aí Deus falou, escreve aí para todo mundo ver essa mensagem. Então estava sendo decretado e Deus queria que o profeta abrisse a sua boca, né? E intercedesse pelo povo também. Então ele tem essa fé que nós falamos no início da mensagem. Ele acredita que o seu Criador lhe responderia quando ele não pudesse entender como poderia usar a Babilônia para cumprir a sua vontade. Então você vê que a revelação que Deus deu para ele era suficiente. Ali a gente não vê ele passando de fato pela invasão da Babilônia, mas ele já está visualizando, ele fala assim, Deus, ainda que aconteça isso, ainda assim eu vou exultar no Deus da minha salvação. Eu vou me alegrar no Senhor. Então, se você vê, o cenário é péssimo. Tipo assim, você investiu todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores, veio outro Collor da vida, pegou todo o seu dinheiro, veio um político, promete uma coisa, e de repente roubou tua casa, você está sem casa, e por aí vai. Você começa a ver que está tudo perdido. Os seus direitos estão sendo retidos, né? E você fala assim, nossa, para onde que eu vou? Eu só tem violência nesse lugar. E aí o profeta conseguiu falar, eu vou conseguir me alegrar no Senhor. Eu vou conseguir exultar no Deus da minha salvação. Então, a única coisa que esse profeta podia fazer, isso se aplica a nós diante de uma adversidade, meus irmãos, é descansar completamente na revelação que Deus nos dá por meio da sua palavra. Né? Eu quero trazer essa mensagem para o Novo Testamento, quando ele avisa que apesar do pecado, apesar de Satanás, apesar da morte, ele tem uma solução, ele tem a salvação em Cristo para nós. E a salvação em Cristo é o motivo de nós nos alegrarmos continuamente no Senhor. Somente em Cristo a nossa alma se regozija, somente em Jesus nós podemos ter essa alegria no Senhor. Então, essa revelação que nos vem através da palavra nos aponta para seguir, de fato, né, essa orientação de Deus e confiar nele, para aguardar a salvação vindoura em Cristo. Mas até lá nós podemos continuar exultando no Deus da nossa salvação e nos alegrando nele, porque a promessa da salvação já foi dada. Cristo já cumpriu, já pagou todo o preço, já aniquilou tudo aquilo que precisava ser aniquilado por meio da cruz. E nos deu o caminho para acessar o Pai, para ter acesso a Deus e para ter essa fé viva, uma fé verdadeira. Então, irmãos, não espere que a sua alegria vai vir no fato de você ter bens materiais. Não espere que a sua alegria é porque você teve um relacionamento bem-sucedido. De repente você começou a namorar, aí vai noivar, vai casar, vai ter filhos e por aí vai. Isso, na verdade, não garante a sua alegria. A sua alegria está em Cristo. A minha alegria deve estar em Jesus. E sempre apontando para a obra que ele fez, que é a salvação. Eu fiquei pensando, né, Abacuque tinha essa revelação de Deus e se apegou a ela. Hoje nós temos a palavra de Deus, né? Tudo que Deus nos prometeu está registrado nas Escrituras. Então, se a gente quer de fato cultivar essa alegria e exultar no Deus da nossa salvação, nós temos que ter contato com essa palavra. Né? Não vá atrás de qualquer outra revelação que não seja na Bíblia, não vá atrás de profetas que dizem coisas, não vá atrás de pessoas que falam mais do que a boca prometendo coisas, uma revelação especial. Fique firme na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos essa fonte para a alegria, para o coração cheio de gratidão. Ou, em outras palavras, né, uma vida abundante, uma vida plena. Uma outra coisa que eu achei interessante também, nessa declaração de Abacuque, que a gente pode aplicar na nossa vida, é que uma fé autêntica, uma fé que de fato repousa em Cristo, né, descansa em Deus, como nós falamos no culto passado, essa fé autêntica, ela permanece mesmo quando, né, as coisas não acontecem como esperado, ou quando nós não temos nada palpável para poder, assim, demonstrar. Como assim, Abacuque, você vai se alegrar? Vão vir aqui e vão destruir tudo. Então, essa fé, ela nos leva a viver, de fato, como a corça, né? Como diz aqui, Deus é minha fortaleza e faz os meus pés andar como os da corça. Na verdade, essa ilustração, eu creio que... Eu não sei se vocês já viram, no Instagram tinha um vídeo de acho que seria uma corça, né? Um cervo, sei lá, no português, um veado, né? Ele está subindo um desfiladeiro e você fala assim, como é que esse bicho consegue
subir nesse monte, né, tão íngreme, tão estreito, aquelas patinhas dele firmadas ali, tipo uns bodezinhos, né, subindo rápido assim nesse tipo de terreno tão acidentado, né? E é de fato essa ideia. Deus, ele faz os nossos pés como desse bicho aí que consegue escalar nesse lugar estranho, nesse lugar inóspito, nesse lugar que não é convidativo, né? Ele nos faz andar em lugares altos ou altaneiramente. Então, essa é uma escalada difícil, é uma escalada que exige esforço, mas ele é a nossa fortaleza, ele que vai nos fazer, por meio dessa fé autêntica, enxergar aquilo que os olhos carnais não conseguem enxergar. Esse é o convite de Deus por meio dessa oração de Abacuque, né? A gente ter essa fé, uma fé que de fato nos torna firmes diante das situações adversas da vida. Eu não sei se você tem passado por alguma situação difícil, eu acho que é difícil você não passar por uma situação difícil, mas se você está passando por essa situação, é o momento de ter uma declaração como a do profeta Abacuque, né? Você olhar para a situação e falar, realmente a situação é deplorável. Não sei para onde ir, não sei o que fazer, mas eu vou exultar no Senhor. Eu posso me alegrar em Ti, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. É uma fé convicta, é uma fé que nos torna firmes nas circunstâncias mais difíceis da vida. Você vê, é uma declaração que revela a fé, né? E aí eu anotei uma coisa aqui, se nós confiamos no Senhor apenas quando as coisas estão indo bem, então realmente não confiamos nele. Quando a gente confia em Deus só quando as coisas estão bem, então nós não confiamos nele. Nós estamos confiando nas coisas que estão indo bem. Agora, quando está tudo bagunçado, quando de fato o nosso mantimento se torna escasso, quando a nossa riqueza ela está sendo colocada ali no limite, né? Você está prestes a perder algo, você está no estreito, igual gostam de falar, né? Você está no estreito, aí você vai provar de fato que o Senhor é bom, que o Senhor está com você, que Ele traz a provisão necessária, que Ele te sustenta em todo o tempo. Então, quando as coisas estão bem, nós podemos agradecer a Deus pelas suas bênçãos, né? Mas também nós podemos orar diante das adversidades para que o Senhor nos sustente a nossa fé. Amém? Eu acho que esse é o maior, assim, a maior mensagem que essa passagem quer nos passar hoje. Então, eu quero te convidar a pensar em alguma situação que você tem passado, de fato, uma situação difícil, uma situação que talvez desafie a sua lógica, desafie o seu entendimento de Deus, desafie o conceito de que Deus provê todas as coisas, de que Deus é bondoso, de que Deus te ama, e coloca essa situação diante dele. Porque essa situação, se você não conduzir ela com essa fé autêntica, ela vai ser um peso. Ela vai trazer, na verdade, desgraça, que é o que o Abacuque estava sentindo desde o começo. Mas depois ele recebeu a revelação de Deus, ouviu Deus, descansou no Senhor e ainda conseguiu criar essa bela oração, dizendo que ele poderia se alegrar em Deus, mesmo diante de uma situação bem adversa, bem difícil, né? Então, aqui é importante entender essa mudança de atitude que nós falamos no começo desse ponto. Abacuque mudou sua atitude. Ele começou reclamando do seu povo, viu que o decreto de Deus era pior do que ele poderia pensar, não entendia por que Deus ia fazer aquilo, mas ele falou, Deus me revelou isso, então agora eu vou ficar aqui em oração, eu vou clamar a Deus, vou esperar, vou ficar quietinho aqui no meu canto, e aí ele faz essa oração dizendo que ele pode confiar em Deus, apesar da situação adversa que estaria para vir sobre o seu povo. Então ele mudou de atitude. Ele começa o livro reclamando, e agora ele termina o livro louvando, adorando, exaltando o Senhor. Eu notei umas coisas que eu acho interessante compartilhar, né? Porque já que a gente falou que esse trecho famoso termina com esse louvor, né, diante de uma situação calamitosa, eu acho que vale a pena entender essa transformação, essa mudança de atitude. Então, no lugar da murmuração, entrou gratidão. No lugar do lamento, entrou louvor. No lugar da tristeza, entrou a alegria. No lugar de uma apatia, entrou essa fé que nós falamos, uma fé convicta, né? No lugar do desânimo, entra a coragem. Então, isso tudo porque Deus revela que Ele é o Deus da salvação.
A salvação em Cristo é a coisa mais importante que nós temos, irmãos. A nossa fé nos conduz para isso. Aí, só dessa forma, nós vamos ter um coração alegre, um coração grato, por entender que, de fato, se não fosse Cristo, nós não teríamos condições de sermos salvos. Então, esse é o alvo da nossa fé, né? É ter uma vida cheia de gratidão, ainda que. Eu não sei o que esse ainda que representa para você. E, na verdade, eu quero terminar na conclusão com o trecho que nós iniciamos, trazendo essa exortação de Paulo aos Tessalonicenses. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu creio que esse processo, o Abacuque não tinha, né, o Novo Testamento, obviamente não tinha, mas é como se Deus tivesse falado exatamente isso para ele, né? Abacuque, você pode se alegrar, você deve orar, e você tem condições de dar graça em todas as circunstâncias, porque essa é a minha vontade. A minha vontade é enviar o povo da Babilônia para disciplinar os meus filhos rebeldes. Mas, independente disso, você que é justo, você que vive pela fé, você pode se alegrar, você deve orar, e você terá condições de dar graça em todas as circunstâncias. Essa é a minha vontade. Então, terminando com esse trecho, eu sei que parece que o nosso horário está mais cedo aí, mas é que também não estou acostumado a pregar dessa forma, né, sentado olhando para o monitor. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa mensagem ela é pontual dessa maneira, mas ela nos traz realmente essa ideia de querer trazer uma mudança de atitude na nossa vida diante das circunstâncias. Se eu fizer essa pergunta para você, quem não se abala com uma situação diversa? Quem, quando passa por uma dificuldade, de fato, não vê que o coração facilmente esmorece, que o coração se entristece? E a gente está vendo aqui a palavra de Deus revelada para nós, dizendo que nós podemos nos alegrar sempre. Então, a primeira coisa, vamos buscar essa alegria, né? Como nós podemos nos alegrar? Olhar para a salvação em Cristo. É o principal motivo. Ele é o combustível para manter o coração alegre, né? Apesar que, de repente, você brigou com alguém, de repente você deixou cair aí um vaso que você gastou uma fortuna, você pode olhar e falar, Deus, eu me alegro no Senhor, né? A alegria no Senhor, ela é além das coisas materiais, ela é além de um bem-estar terreno, ela tem a ver com a salvação. Orar continuamente, eu acho que é esse estado de estar intercedendo diante de Deus, né? Igual Abacuque, ele via violência, ele via a justiça sendo corrompida, mas ele estava em oração. Por mais que pareça que ele estava só reclamando, mas ele estava em oração com Deus. Então, uma coisa que os cristãos não podem abandonar para ter uma vida cheia de gratidão é orar continuamente. E, por último, obviamente, praticar, né? Dando ação de graças, dando graças ao Senhor em todas as circunstâncias. E essa é uma lição difícil de nós colocarmos em prática, apesar de simples, né? Porque todas as circunstâncias são quantas circunstâncias? São todas. Perdendo emprego, estando doente, aquela história toda que a gente já falou no começo, né? Não quero ficar me repetindo. Então, que nessa mensagem, né, de ter uma vida cheia de gratidão, apesar de, né, que a gente tenha como alvo Cristo, que nos salvou, nos deu uma vida abundante e nos permite viver de fato como a corça ali, né, os pezinhos firmes, continuando, caminhando, apesar do terreno acidentado, e que isso seja para a glória de Deus. Amém? Eu queria convidar os irmãos para orarem, para encerrar essa mensagem. E depois, eu acho que já que nós estamos online, nós podemos aproveitar uns minutinhos aí, né? Ou para matar saudades, ou para compartilhar algo que Deus, de repente, tocou no seu coração, se você tiver um testemunho, né? Eu creio que todos nós passamos por situações difíceis e que, no final das contas, nós podemos olhar e falar, nossa, Deus, obrigado, porque, de fato, foi um livramento. Deus, eu quero te agradecer, eu te dou graças porque o Senhor interviu nessa situação. Então, é isso, meus irmãos. É isso que eu creio que a palavra de Deus quer nos incentivar nessa tarde. Vamos orar. Jesus, obrigado por essa mensagem. Obrigado pela vida do profeta Abacuque, que nos mostra um cenário muito próximo daquilo que nós vivemos hoje, um cenário cheio de violência, cheio de injustiça, um cenário onde nós, como igreja, estamos clamando para o Senhor vir com a tua mão fazer justiça, Deus.
E, de repente, o Senhor pode escolher métodos e formas que nós nem imaginamos. E isso nos deixe, talvez, duvidosos ou aterrorizados, Deus. Mas é o Senhor, quando o Senhor decreta, quando o Senhor proclama, o Senhor faz, a tua palavra não volta vazia. E nós podemos, ainda assim, Senhor, diante da sua atitude, diante daquilo que o Senhor escolhe fazer, porque o Senhor governa todas as coisas, nós podemos nos alegrar, nós podemos descansar, nós podemos ter esperança, porque o Senhor já nos deu a salvação em Cristo Jesus. Que independente da situação da nossa vida, seja perda, seja, Senhor, prejuízo, seja algum dano, que seja, Senhor Jesus, momentos de solidão, momentos de isolamento, que essas coisas não nos façam perder a alegria da salvação. Restitui a alegria da salvação a cada um de nós, porque nós queremos olhar para Cristo. E quando as circunstâncias difíceis vierem, nós estaremos firmes, porque o Senhor está conosco. E o Senhor já nos garantiu a salvação em Jesus Cristo, e por isso que o Senhor diz, o justo viverá pela fé. Muito obrigado, Senhor. Nós entregamos a Ti essa tarde, o restante desse dia, e essa semana também, Senhor, quando nós estaremos compartilhando a respeito dessa vida cheia de gratidão. Eu sei que amanhã, quando nós acordarmos, nós teremos muitas oportunidades para esquecer, Deus, de sermos gratos a Ti. Mas também o Senhor permitirá que nós tenhamos várias vivências que nos oferecerão essa mudança de atitude, colocando o nosso coração para agradecer ao Senhor acima de todas as coisas. Então, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem andado conosco e o Espírito Santo vai nos ensinar e vai nos moldar e vai nos fazer olhar para Cristo, que é o nosso Salvador eterno. Em nome de Jesus. Amém.